Bom, pessoal, deixa eu falar aqui sobre o Teorema de Stokes. E para falar sobre esse teorema, a gente vai precisar de algumas definições, certo? A primeira definição é sobre o que é uma superfície orientada. Tá? Quando é que uma superfície parametrizada ela é dita orientada. É, Dizer que é uma superfície orientada significa dizer que em cada ponto dessa superfície a gente consegue definir um vetor normal. Tá? Então, em cada ponto a gente consegue definir um vetor normal. Lembra que um vetor normal é o que? É um vetor que, por exemplo, desse ponto aqui, você observa aqui nesse ponto um plano tangente, e esse vetor aqui é o vetor perpendicular ao plano tangente nesse ponto. Então, o que ele quer dizer é que em cada ponto da superfície você consegue definir um plano tangente. Tá? Então, a gente consegue definir um plano tangente, portanto, a gente consegue definir um vetor normal. E a gente só tem duas maneiras aí de definir, né, um campo normal, que a gente chama de campo vetorial, né, normal, certo? Então, a definição basicamente é essa, certo? Uma superfície parametrizada S ela é dita orientada quando existe um campo vetorial N contínuo de vetores normais, ou seja, em cada ponto você observa um plano tangente, e nesse plano tangente, naquele ponto, né, ali do plano tangente, a gente toma o vetor normal ao plano como sendo o vetor normal à superfície. Tá? E como eu estava dizendo agora há pouco, em cada ponto você só tem dois vetores, só pode ter duas maneiras de definir o vetor normal. Ou você tem um vetor normal, né, digamos assim, apontando para uma direção, ou apontando na direção contrária, na direção oposta, certo? Bom, isso aqui é o que a gente chama de superfície parametrizada orientada. Grosso modo, o que seria, né, geometricamente falando, o que seria uma superfície orientada? Ela só tem aliás, ela tem dois lados, tá? Você pega, por exemplo, imagina aí uma folha de papel, né? Ela tem dois lados, certo? Então, seria uma superfície orientada. Superfícies que não são orientadas, por exemplo, né? Só para a gente dar se vocês terem uma ideia aqui, a faixa de Möbius, certo? É uma superfície que não é orientada. Por quê? Porque a gente não consegue definir nessa superfície um campo de vetores normais. Por quê? Você imagina o seguinte, ó, essa aqui é a mesma faixa que está aqui, só que em outra posição, certo? Você imagina então aqui um carrinho andando nessa faixa aqui, e aqui eu tenho o vetor normal. Então esse carrinho ele sai andando aqui, ó, certo? Então quando ele chega por aqui, ele vai por detrás aqui dessa faixa, certo? Até vai voltar para passar por aqui, ele está lá do outro lado, não é esse daqui, está lá do outro lado. E aí ele vem por aqui. Então ele vem passando por aqui, ó, ele entra por aqui. Quando ele chega de volta nesse mesmo ponto que ele estava, o vetor normal dele é o que? Está para baixo. Ou seja, no mesmo ponto, né, você tem dois vetores normais, um para cima e outro para baixo, certo? Só que isso não pode por questão de continuidade, certo? Por definição, uma superfície ela é orientada quando em cada ponto a gente consegue definir um campo de vetores contínuos, normal, que seja normal, todos os vetores sejam normais, tá? Que sejam normais a superfície. E aqui no caso não é possível fazer isso nessa superfície aqui, tá? Ou seja, essa superfície aqui a gente diz que ela tem apenas um lado só, tá? Vamos então aí para mais umas duas ou três definições aí, certo? De rotacional e divergente. Então, o que vai ser o rotacional, o divergente e o laplaciano, né? Bom, rotacional e divergente, rotacional para um campo, certo? Para um campo vetorial, como é que a gente vai definir? Primeiro aqui, né? O rotacional pode ser dado dessa forma aqui. Pode ser calculado assim. Você tem um determinante, você coloca aqui o IJK, os vetores da base canônica, e aqui a gente coloca esses símbolos aqui, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Daqui a pouco eu dou um exemplo e eu digo como é que a gente vai fazer essa conta aqui, certo? E aqui a gente bota o P, o Q e o R, tá? Então, a gente vai
a gente vai formar essa matriz e vai calcular o determinante dessa matriz. Daqui a pouco a gente dá um exemplo mostrando como é que a gente calcula essa coisa aqui, tá? É, depois de calcular vai ficar isso, certo? Mas daqui a pouco a gente verifica isso daqui melhor. Bom, o que vai ser o divergente? O divergente, se a gente tem uma função desse tipo aqui, tá? O divergente vai ser a derivada de p em relação a x mais a derivada de q em relação a y. Se a nossa função tem três coordenadas aqui, ó, três funções coordenadas, p, q e r, o que vai ser o divergente de f? Vai ser a derivada de p em relação a x, a derivada de q em relação a y e a derivada de r em relação a z. Ok? E, bom, a gente ainda tem ainda uma definição, que é a definição de Laplaciano. E Laplaciano aqui pra gente, essa função f aqui, certo? É uma função escalar. E a gente vai representar dessa maneira aqui. Isso aqui é aquele símbolozinho lá do gradiente, né? Então a gente vai dar o gradiente aqui ao quadrado de f, é o que? A derivada segunda de f em relação a x, derivada segunda de f em relação a y, mais a derivada segunda de f em relação a z. Tá? Essas três definições aqui são importantes aí, tanto para os exercícios, certo? E o divergente vai entrar no teorema da divergência e o rotacional vai entrar no teorema de Stokes.